Olá pessoal, Samuel da Ubiquiti, mais um vídeo aqui no nosso canal oficial da Ubiquiti Brasil no YouTube. No vídeo de hoje a gente vai falar um pouco sobre uma solução de rede corporativa para empresas pequenas. Aliás, esse é um grande dilema, né, de pequenas empresas, pequenos escritórios, por exemplo, escritórios de advogados, escritórios de médicos, né, de arquitetos, ou mesmo uma filial de uma empresa, uma franquia, enfim, ambientes relativamente aí pequenos, né, de escritórios que, apesar de serem pequenos, são ambientes profissionais e que precisam de uma rede de qualidade, porque hoje todos os serviços dependem da internet, né? E na maioria dos casos o que a gente vê nesses cenários é o uso de uma solução residencial, porque o cenário é pequeno, então a ideia imediata que vem na cabeça das pessoas é: eu vou usar um equipamento residencial igual eu tenho na minha casa para conectar toda a minha rede e para ter o Wi-Fi lá no meu escritório, e aí que os problemas começam a aparecer, né? Então eu vou falar um pouco da solução Unify nesse tipo de cenário. Bom, a Ubiquiti é hoje aí um dos 3 maiores fabricantes de Wi-Fi corporativo do planeta, então tem equipamentos aí já em quase 200 países, né, e ela é líder em Wi-Fi corporativo. E uma das grandes características da Ubiquiti é que, mesmo ela sendo líder, um dos 3 maiores fabricantes de Wi-Fi corporativo do planeta, ela é o único desses líderes que tem custo zero de licença. O objetivo, a missão da Ubiquiti é essa daqui que vocês estão vendo, ó, que é democratizar o Wi-Fi corporativo, né, Wi-Fi de nível corporativo para empresas de todos os tamanhos. Então, até então, somente empresas médias e grandes tinham acesso a soluções de nível enterprise. E agora, com o Unify, empresas pequenas conseguem resolver o problema de rede de qualidade no seu ambiente. Então eu vou usar essa imagem aqui para falar um pouco do que aí a gente chama de kit Unify em pequena empresa. Então não é porque você tem um pequeno escritório, né, que você não pode ter uma rede corporativa acessível. Você pode, com a solução Unify da Ubiquiti, ter essa rede corporativa com gerência toda centralizada por um custo muito baixo. Aí eu estou falando de algo em torno de R$ 2.000 para todos esses equipamentos que vocês estão vendo aqui. Então vamos lá. O que tem que ter numa rede corporativa? Bom, primeira coisa, né? Toda rede vai ter conexão com a internet. Esse normalmente é o objetivo primário, né, do uso de equipamentos de rede hoje nas empresas, é compartilhar o acesso à internet. Então, o primeiro equipamento que é necessário é um roteador. Por quê? Porque o roteador ele é um equipamento que conecta a rede externa, que é a internet, e distribui, compartilha essa conexão numa outra interface para a rede interna, para os demais equipamentos que existem na rede interna. Dentro do portfólio Unify, o nosso roteador é o USG, o Unify Security Gateway. E o modelo de entrada para pequenas empresas é o USG modelo de 3 portas, que é esse daqui que está aparecendo na imagem, que tem capacidade para até 200 clientes. Então, uma outra vantagem de você usar uma solução corporativa é que hoje o seu escritório tem lá 20, 30 clientes, mas amanhã você pode crescer para 100, 150 dispositivos clientes usando essa rede, ou seja, computadores conectados no cabo, smartphones, tablets e laptops conectados no Wi-Fi, que a sua rede vai estar estruturada, tem capacidade para crescer nesse sentido, ok? O outro equipamento que você precisa ter na sua infraestrutura de rede é um switch. Né? Um switch basicamente é um dispositivo que vai ter várias portas, mais portas do que tradicionalmente tem um roteador, que vai te permitir ligar máquinas via cabo. Então, se eventualmente você tiver um servidor na sua empresa, você pode usar uma dessas portas para conectar esse equipamento. Mas eu não tenho um servidor na minha empresa, eu uso tudo serviços de nuvem. Ok, mas se você quer ter Wi-Fi na sua empresa, você vai precisar conectar o dispositivo, o access point, para ser instalado no local mais apropriado, também numa dessas portas, né? E aí o switch é atrativo nesse sentido. Se você eventualmente quiser ter algum ponto de rede cabeada para algum dispositivo específico, uma máquina desktop que você tenha em alguma mesa lá do seu escritório, você vai precisar de uma porta cabeada, uma câmera de vídeo, enfim. Então é interessante e é necessário que você tenha um switch para distribuir o cabeamento. E mais interessante ainda é que esse switch para ambientes pequenos, ele seja um switch de mesa e com uma quantidade não muito grande de portas para não onerar o custo do projeto, para ser barato, e isso a gente consegue atender no nosso portfólio com modelos de switches de 8 portas, tem mais de um modelo. Esse daqui é um modelo de switch de 8 portas que também é PoE
nas 4 últimas portas. O que quer dizer isso? Power over Ethernet é uma tecnologia que permite, através do próprio cabo de rede que conecta um dispositivo, por exemplo, um access point para Wi-Fi, já alimentar, energizar esse equipamento. Então isso é muito atrativo para telefone IP, para access point Wi-Fi, para câmeras de monitoramento IP, né? E numa solução corporativa, o equipamento para Wi-Fi corporativo, que não é o roteador residencial, é um access point Wi-Fi, ele vai ser necessariamente alimentado via PoE, né? Porque isso é uma característica de equipamentos enterprise para simplificar a sua estrutura, o seu cabeamento, até porque normalmente onde os equipamentos Wi-Fi corporativos são montados, que é no teto, não existe uma tomada para você ligar esse computador na energia de maneira tradicional, usando uma fonte de força. Então, o seu projeto fica muito mais limpo, muito mais organizado do ponto de vista de infraestrutura, quando você usa um switch PoE para fazer essa conexão. Então, basicamente, do ponto de vista de equipamento, o que você precisa para ter uma rede corporativa no seu pequeno escritório é um roteador, o USG, no caso da solução Unify, um switch, por exemplo, esse modelo de 8 portas, o S860W, e um AP, o nosso AP de entrada do portfólio Unify é o AP-AC Lite. Tá? Bom, o que tem de interessante dentro da solução Unify? Né? Que além de você ter hardware de alta qualidade, porque é uma solução corporativa, também por ser uma solução corporativa, esses equipamentos não vão ser configurados da forma que equipamentos convencionais, residenciais ou mesmo standalone são. Né? Qual é a maneira tradicional? A maneira tradicional é que para eu configurar esse roteador eu tenho que acessar uma interface nele, fazer as configurações. Para eu acessar esse switch eu tenho que acessar uma interface e fazer as configurações. Esse AP é a mesma coisa. Bom, com o Unify não é isso que acontece. O Unify é uma solução com gerência 100% baseada em software. O que isso quer dizer? A Ubiquiti vende para você o hardware de alta qualidade, que são esses equipamentos, e te entrega gratuitamente, como valor agregado, uma plataforma de gerência da sua infraestrutura de rede, como tem as grandes empresas que pagam caríssimo por essa solução. Só que a gente entrega isso gratuitamente. Então, o software que vai configurar todos esses equipamentos numa mesma interface de gerência, que é o Unify Network, ele é um software 100% gratuito, free, não existe nenhum custo de licença por switch, por AP, por equipamento no portfólio Unify. E o interessante é isso daqui, ó, essa interface eu vou mostrar daqui a pouco para vocês num demo, que vocês estão vendo na figura aqui abaixo, ela mostra todos os ativos da sua rede, ou seja, o switch, o roteador, o AP, numa mesma tela, em que para você fazer configurações nesses equipamentos, tudo que você tem que fazer é clicar nesses equipamentos. Então isso num software gratuito que você pode instalar em qualquer máquina da sua preferência, inclusive num serviço de nuvem. Também atrativo em relação ao software de gerência, ao software Unify, é que ele tem a sua versão para app, para dispositivo móvel. Então aqui vocês estão vendo uma tela ó, com esses mesmos 3 dispositivos, o AP, o roteador, que é o SG, o switch, que é o SW, esses 3 mesmos equipamentos sendo gerenciados pelo app do celular. Então você consegue remotamente acessar através desse app a sua controladora, a sua gerência e enxergar o status, a saúde da sua rede, não só em relação aos equipamentos que você tem na sua infraestrutura, mas também aí os clientes que você tem na sua rede, ok? Uma outra opção interessante que você tem, se você não quiser dedicar uma máquina física para instalar esse software que é gratuito na sua rede, ou mesmo se você não quiser contratar uma máquina virtual num serviço de nuvem para instalar a sua controladora, você pode usar uma appliance nossa em hardware, que nem eu vou mostrar agora, ó. Esse equipamento que apareceu aqui no vídeo, ele chama CloudKey. O que é o CloudKey? Ele é um mini servidor em que você consegue gerenciar aí, a gente costuma dizer que em média de 20 a 50 dispositivos Unify, dispositivos de infraestrutura, e aí você pode variar 200, 500, 1000 clientes terminais, depende do tamanho da rede. Mas normalmente falando aí para ambientes pequenos, que nem um cenário desse daqui, esse equipamento para gerência da sua rede, ele é mais do que suficiente, ele é um mini computador, vai consumir só 5 watts, você vai plugar ele pelo próprio cabo de rede numa das portas do seu switch Unify, numa dessas portas PoE, você não precisa ligar esse equipamento na força, o próprio cabo de rede já vai alimentar e você não vai gastar praticamente nada de energia, só 5 watts, você vai ter esse software gratuito instalado aqui dentro desse hardware, você paga só pelo hardware, que é basicamente o mini servidor, né, que você
tá colocando e está comprando para o seu ambiente. Então esse seria aí o kit Unify para uma pequena empresa. Então esse é um kit que você vai pagar aí em torno de R$ 2.000 para você conseguir ter no seu pequeno escritório uma rede corporativa profissional, tão profissional quanto as redes de médias e grandes empresas. Lembrando que Unify é uma solução que está muito presente, não só em pequenas empresas, mas em médias e pequenas e grandes empresas também. Hoje o mercado de médias empresas é onde a gente mais cresce, ok? Bom, só para mostrar um pouco disso para vocês, eu vou pegar um exemplo aqui da interface da controladora, num ambiente de demonstração em que eu tenho exatamente esses 3 equipamentos que eu mostrei para vocês agora há pouco. Então a primeira tela que a gente tem aqui desse software 100% gratuito é o dashboard, né? E o dashboard mostra para a gente a saúde da nossa rede, ele vai mostrar quantos APs Wi-Fi a gente tem. Nesse caso eu tenho um único, né, porque a gente está falando aí do kit Unify para pequenas empresas, mas uma característica interessante de Unify é que se o seu escritório começar a crescer e amanhã você precisar de 2, 3, 4 access points, é muito fácil você fazer expansão só conectando novos equipamentos sem ter que ficar refazendo as configurações, que é o que você teria que fazer usando remendos de soluções aí residenciais, né? Então aqui a gente também enxerga o switch, um único switch, e aqui a gente tem estatísticas relacionadas ao roteador, então o consumo de processamento do equipamento e o consumo aí do link de internet. E ele vai plotando aqui para a gente um gráfico da latência e do throughput da conexão para você acompanhar a evolução ao longo do tempo nas últimas 24 horas. Então você consegue olhar para isso daqui e saber se a conexão que o provedor está te entregando está estável ou não, ok? Bom, um outro ponto interessante aqui, ó, vou mostrar esses dispositivos de outra forma para vocês. Se eu vier aqui em Devices, ó, então esse é um dos pontos mais interessantes da plataforma Unify. Aqui eu estou enxergando ó, todos os meus ativos, o switch, o roteador e o AP, sem que eu precise acessar individualmente cada um deles. Então se eu eventualmente quiser fazer uma configuração específica no meu Access Point, eu posso clicar nele, vai ser aberto esse diálogo, que é essa caixa de propriedades à direita. Por exemplo, aqui ó, em Channel Utilization, utilização do canal, eu consigo ver o uso dos canais nas bandas de 2.4, de 5 GHz e fazer alterações nesse equipamento. Existe uma série de configurações que podem ser feitas, ó, eu não vou explorar esses detalhes no vídeo, porque a gente tem um tutorial de configuração do Unify no nosso canal, eu deixo o link na descrição, tá? Mas só para mostrar a ideia aqui para vocês, ó, a mesma coisa com o switch, ó. Então quando eu clico aqui no switch, abre uma caixa de propriedades em que eu vejo que eu tenho uma informação visual, né, um resumo de todas as portas desse equipamento e do status. Por exemplo, na minha bancada aqui, a porta 1 do switch está conectado no roteador que está conectado na conexão de internet. Então ele mostra que há um uplink, essa setinha para cima indica uplink, e que o uplink está conectando um SG. Eu estou com um AP conectado na porta 5, ó. Esse sinal aqui, esse raio indica que essa porta está mandando energia para o equipamento, então via PoE eu estou alimentando o access point, então eu consigo clicar na porta, por exemplo, aí editar, ver o consumo de energia, ó, o equipamento está consumindo 4 watts, basicamente, e consigo alterar as configurações do switch com poucos cliques de maneira muito fácil. A mesma coisa em relação ao roteador, cliquei aqui no SG, eu consigo ver, ó, que a primeira porta está conectada no link de internet, a porta que é a WAN, a porta LAN está conectada na minha rede local, e existe ainda uma terceira porta no SG em que você pode conectar um segundo link de internet, por exemplo, para ter redundância, se for importante aí para o seu escritório, você não pode de jeito nenhum ficar sem internet. Outros recursos interessantes que a gente tem nesse software, que são exclusivos de uma solução corporativa que você não teria numa solução residencial. Por exemplo, aqui na opção de mapas, o software automaticamente vai traçar, vai desenhar a topologia da rede. Então, o que eu tenho aqui, ele está me mostrando ó, o roteador na borda, o SG, ligado no switch, o SW, ligado o access point, e eu já tenho 2 clientes conectados nesse access point, meu laptop e um celular. Então os dois estão conectados aqui ó, no laptop, eu já tenho essa visão da topologia da minha rede sem eu ter que diagramar, então eu não preciso ter um departamento de TI para fazer controle de diagramação de rede na minha empresa, né, no meu escritório pequeno, isso acaba sendo uma vantagem enorme, você tem essa gerência toda no software. Outra questão interessante, você pode subir a planta baixa do seu escritório, aqui eu subi já, para não perder muito tempo, uma planta de um escritório pequeno, ó, que tem uma recepção e 2 escritórios, aí, 2 salas né, de atendimento, por exemplo, pode ser um escritório de advocacia, né? Eu coloquei as paredes, então você pode colocar nessa planta as paredes com base no material, então parede de concreto, parede de gesso, porta de vidro, porta de madeira,
e você consegue inserir os seus dispositivos, você consegue vir aqui, ó, Place Device, e inserir dispositivos Unify, os seus dispositivos onde eles realmente estão no seu ambiente. Então, por exemplo, aqui nessa bancada eu tenho o roteador e o switch numa mesa, porque ele está falando de uma pequena empresa, né, uma pequena rede. Então esses dois equipamentos estão posicionados aqui e o meu Access Point está no centro para me dar a melhor cobertura Wi-Fi possível no ambiente. Então eu consigo ver, por exemplo, que se o meu Access Point tivesse aqui nessa sala, o sinal já ficaria bem fraco aqui na recepção. Estão vendo? Eu também consigo ver que se ele tivesse aqui no corredor, ó, ele não ficaria tão otimizado quanto posicionar ele no centro dessa sala também central, onde eu tenho uma distribuição melhor de sinal todo o meu escritório. E isso daqui é uma estimativa com base no equipamento específico Unify, né, com base nos modelos de APs Unify que existem no nosso portfólio. Se amanhã o seu escritório cresceu, ou você quer expandir fisicamente ou melhorar o sinal de Wi-Fi numa área específica, você pode vir aqui em Place Device, escolher um modelo de AP Unify que você tem interesse de adicionar na sua rede, colocar esse AP no ambiente, ó, e enxergar, visualizar como é que ficaria a cobertura colocando esse segundo AP, que não existe hoje na sua rede. Ele é o que a gente chama de AP virtual, só para você enxergar como é que ficaria esse equipamento no seu ambiente. Eu vou excluir. Então vejam que isso daí são recursos que você não teria numa solução que não é corporativa como o Unify. Okay? O que mais que uma solução corporativa traz interessante para a gente? Bom, você consegue visualizar todos os seus clientes, né? Tem formas diferentes de você visualizar os equipamentos dos clientes, então você consegue ter uma relação muito organizada de quem está usando a sua rede, consegue aplicar controles de restrição, restrição de banda, bloquear o cliente, aplicar o uso de rede por horário, enfim, tem uma série de recursos que vocês podem configurar no Unify, tá? Outro recurso interessante são as estatísticas, né? Isso é um dos grandes atrativos de uma solução toda gerenciada de maneira centralizada via software como Unify, onde você consegue ver a quantidade de clientes conectados na sua rede, você consegue ver os access points que você tem na sua rede, quantidade de tráfego por AP, né? Aqui a gente tem poucos dados, são uma bancada representando uma empresa bem pequena, mas à medida que você cresce, você consegue visualizar isso. Outra estatística interessante é essa aqui, ó, estatísticas de tráfego. Você, se tiver um roteador USG na sua rede, você consegue visualizar todo o tráfego de internet que está sendo consumido por aplicação. Então você consegue visualizar, por exemplo, quanto foi consumido de LinkedIn, quanto foi consumido de Facebook na categoria redes sociais, mensageiros instantâneos, ó, WhatsApp, Apple iMessage, você consegue ver tudo isso dentro da sua plataforma de gerência a partir do software nosso que é 100% gratuito. Aqui tem pouca informação, porque é só uma bancada, não tem o tráfego efetivamente acontecendo, mas você vai conseguir identificar, né, na sua rede se tem uso de Netflix, quem que está usando, você consegue ver o uso por aplicação, ó, e você também consegue ver por usuário. Então eu consigo clicar nos usuários da rede e ver qual é a máquina. Ó, aqui o MacBook, ó, o Mac do Samuel está consumindo a maior parte do tráfego, um tráfego pequeno, porque é um exemplo, né, mas você vai ter na sua rede isso classificado por dispositivo que está consumindo mais banda na sua rede, ok? E existe uma série de outros recursos, né? A configuração da rede ela é feita de maneira aí muito rápida e muito fácil, sem você ter que configurar individualmente os dispositivos, mas eu não vou falar disso, eu deixo para vocês acessarem aí o tutorial. Então, basicamente, o que você precisa para ter uma solução de rede profissional corporativa no seu pequeno escritório. Você não precisa ficar refém dos equipamentos domésticos. Você precisa de um kit desse daqui. O que é esse kit? Um roteador da família Unify USG, um switch da família Unify para distribuir o cabeamento para eventuais máquinas cabeadas e para APs Wi-Fi que você tenha na sua rede, e um access point, pelo menos Wi-Fi, lembrando que essa solução ela é totalmente escalável. Amanhã eu preciso aumentar a área de cobertura em determinado local do meu escritório, eu posso simplesmente sair adicionando mais APs nesse switch, e eu posso sair adicionando mais switches se eu precisar de mais portas, eu posso trocar para um switch de mais portas, enfim, o portfólio é bastante amplo, ok? Então, esse era o vídeo, a gente tem aí vários canais de suporte que a gente estimula que vocês participem, se inscrevam no nosso canal, deixem o seu like e a gente se vê aí nos próximos vídeos. Um abraço, tchau, tchau.